O governador Tarcísio de Freitas, então, todo mundo fala sobre isso que o Palácio e o Bausa nos relata, disse avaliar, né, nos bastidores, integrantes do Palácio avaliam que há um acordo. Ele próprio falou na entrevista que vai dar um indulto. O indulto é uma prerrogativa presidencial, a anistia é do Congresso, gente. Então, se ele for eleito presidente, ele assina um indulto. Pode ir, Otávio. O Tarcísio prometer indulto faz parte da política, não tem problema algum isso. Aliás, nessa eleição de 26, nós vamos ter, de um lado, alguém dizendo que vai dar indulto e clamar pela anistia, do outro lado, vai ter alguém dizendo que não vai dar anistia, que não pode dar anistia, que muito menos dar indulto. E quem vai decidir, no final das contas, é o eleitor, assim como os deputados também vão se manifestar, provavelmente, são contra ou a favor de anistia, de Bolsonaro. Então, isso aí faz parte da política. Como é legítimo dizer anistia não, é legítimo você dizer anistia sim, e no final das contas, a democracia decide. O que é perigoso, o que é antidemocrático, o que é irresponsável na fala do Tarcísio é dizer que ele não confia na justiça. Isso é antidemocrático. Um governador de um estado com peso de São Paulo não pode falar isso, muito menos um candidato a presidente da República. Repito, essa fala do Tarcísio é antidemocrática, ela é irresponsável e estraga o que ele vem fazendo, que é uma harmonização facial para se mostrar um moderado. Então, essa fala realmente, o Tarcísio, ele participa de manifestações, porque veja a diferença do Caiado para o Tarcísio. O Caiado disse, eu vou dar indulto, foi o primeiro a dizer, naquele jeito dele, eu vou dar um indulto para pacificar o país. Né? O Caiado, aliás, foi no aniversário da mulher do Gilmar Mendes e foi atacado pelos bolsonaristas, que querem patrulhar, qual festa você deve frequentar. E o Caiado falou, não, vou na festa que eu quiser. Né? Ou seja, ele, ao mesmo tempo que diz que vai dar um indulto, ele repele o extremismo. O Tarcísio, com esta fala, ele mostra que ele tem uma fala extremista absolutamente, porque não é para pacificar o país, é porque ele não confia na justiça. É muito grave essa frase. Joel? Pois é, eu acho que é uma fala que tem um paralelo forte com o que eram as falas de apoiadores próximos do Lula e do PT no período em que o Lula esteve preso, ou até logo antes no impeachment da Dilma, sabe? Tinham que sustentar que tinha sido golpe, tinham que sustentar que a justiça estava se comportando de maneira completamente injusta e não confiável, tudo por uma estratégia, porque o Tarcísio sabe muito bem que a candidatura dele depende dele ter o apoio do Bolsonaro, dele ter a bênção do Bolsonaro. Para ele ter a bênção do Bolsonaro, ele vai ter que falar isso e não duvido que vai vir falas piores ainda daqui em diante. Porque eu acho uma coisa também, isso quando o governo fala que já tem um acordo do Bolsonaro com o Tarcísio, com certeza os dois conversam muito, mas aí também existe uma sábia ação do governo Lula de tentar provocar a cisânia dentro do meio bolsonarista, onde já está tudo acordado. O Tarcísio já é o candidato. Ao falar isso, com certeza deve promover mais ataques contra o Tarcísio vindos de dentro do bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro, os outros filhos, enfim, vai criando uma situação que dificulta, inclusive, a vida do próprio Tarcísio. Mas não está nada definido. As pessoas ainda, e o próprio Tarcísio, que nessa resposta revelou como ele quer ser candidato, ele nem titubeou, né? Não, no primeiro dia eu já dou indulto, nem teve um discurso para dizer, não, mas eu vou ser reeleito governador, nada disso, já se colocou como presidente ali, indultando no primeiro dia. Ele sabe que para conseguir essa bênção do Bolsonaro, ele vai ter que defender a linha do bolsonarismo até o dia de inscrever o seu nome ali na urna e conseguir ser, de fato, o candidato. Então, esse é um preço que ele vai ter que pagar e que coloca, na verdade, toda a direita do Brasil, neste momento, numa situação muito difícil, em que você ou trilha um caminho com independência, daí, digamos, você não precisa pagar esses pedágios terríveis, mas a sua chance de vitória de ir para o segundo turno é baixa, ou você se sujeita a fazer isso, e daí, se você conseguir a candidatura, a sua chance de ir para o segundo turno, dado que você tem o apoio do Bolsonaro, é alta. Lembrando também, o indulto
já é o plano B, digamos assim, né? Se precisar indultar o Bolsonaro, quer dizer que toda a estratégia da anistia já deu completamente errado, o Bolsonaro está fora da vida política, porque 2026 passou, e daí ele vai conseguir não estar mais preso depois de receber o indulto, mas outras consequências jurídicas, inclusive, permanecem, inclusive a inelegibilidade. Então, mesmo a ideia do indulto já pressupõe que todo esse plano de anistia, que é um plano que ainda quer não só salvar o Bolsonaro agora, como torná-lo elegível novamente, e daí, Júlia, eu não duvido nada, que se eles sentirem que tem vitória, que dá para ganhar essa anistia, vão colocar mudança na ficha limpa, vão colocar o que for preciso para permitir o Bolsonaro concorrer em 26, que é o grande objetivo. Mas, enfim, se não conseguirem isso, e ainda assim o candidato do Bolsonaro ganhar a presidência, tem o prêmio de consolação, que é o indulto.